Os Estados Unidos são formados por 50 estados, e durante muito tempo, o país foi visto como a grande vitrine do sucesso econômico e social do mundo moderno. Terra de oportunidades, de inovação e de riqueza. Cada estado tinha sua própria força. Uns brilharam pela indústria, outros pelo turismo, outros pela agricultura. Parecia que não existia espaço para fracasso dentro dessa federação. Só que a realidade começou a mudar. Problemas econômicos, sociais e ambientais passaram a pesar cada vez mais, e alguns estados já não conseguem esconder as rachaduras. No belo mundo de hoje, a gente vai te mostrar 10 estados americanos que estão à beira do colapso. Número 1. Nevada. Nevada é quase sinônimo de Las Vegas. Cassinos iluminados, festas intermináveis e aquela ideia de que a cidade nunca dorme. O brilho da Strip atrai milhões de visitantes todos os anos, mas por trás das fachadas, a realidade anda bem menos glamurosa. O turismo ainda sustenta boa parte da economia local. Durante a pandemia, hotéis e cassinos tiveram quedas históricas no número de hóspedes. E mesmo com a reabertura, o ritmo nunca voltou a ser o mesmo. Somente em julho de 2025, as visitas caíram quase 12% em relação ao ano anterior. No público internacional, a baixa chegou a 13%, e no caso dos canadenses, que eram presença constante, a queda passou de 50% por causa de tarifas e regras mais duras de imigração. A cidade depende quase totalmente da indústria do entretenimento. Qualquer redução de movimento significa menos empregos. O resultado é que milhares de trabalhadores vivem de bicos e contratos temporários, sem estabilidade. O aluguel não ajuda. Só em 2023 subiu mais de 20% em relação a 2 anos antes. O custo de vida dispara, mas o salário não acompanha. E a consequência aparece nas ruas. O número de pessoas sem teto em Nevada ultrapassou 25 mil em 2023, a maioria concentrada em Las Vegas. Muitos vivem em barracas improvisadas, ou até nos túneis subterrâneos que cortam a cidade. Só que não é só isso, tem também a crise da água. Nevada depende do Rio Colorado, que sofre com seca prolongada e níveis cada vez mais baixos. O Lago Mead, principal reservatório, chegou ao ponto mais baixo em mais de meio século. Autoridades já falam em racionamento, o que ameaça tanto a vida da população quanto os negócios locais. E quando Las Vegas sofre, o estado inteiro sente. Nevada tem dependência absurda do jogo e do entretenimento. Cerca de 1/3 de toda a receita de impostos estaduais vem direta ou indiretamente do turismo. Sem isso, sobra menos verba para a escola, para a saúde e para a infraestrutura. A mineração até ajuda, mas não consegue segurar sozinha a arrecadação. Se a Strip desacelera, o efeito dominó vai para o estado inteiro. Número 2. Michigan. Michigan já foi sinônimo de prosperidade industrial. Detroit era chamada de Motor City, berço das gigantes do setor automotivo e exemplo de progresso americano. O estado também tem a sorte de estar cercado pelos Grandes Lagos, o que dá uma riqueza natural impressionante e sempre atraiu turistas para praias de água doce, esportes aquáticos e pesca. Mas a imagem de potência entrou em choque com a realidade. A crise da indústria automobilística derrubou a economia de Detroit e de várias cidades ao redor. Desde os anos 2000, a cidade perdeu centenas de milhares de moradores. Bairros inteiros ficaram abandonados, casas foram deixadas para trás e a violência cresceu. Em 2023, Detroit ainda aparecia entre as cidades mais perigosas dos Estados Unidos, com taxas de crimes violentos bem acima da média nacional. A pobreza também é um desafio enorme. Mais de 13% da população do estado vive abaixo da linha da pobreza, e em Detroit, esse índice ultrapassa 25%. O desemprego vem caindo em números oficiais, mas muitos empregos são mal pagos e temporários, longe da estabilidade que a indústria oferecia no passado. Os Grandes Lagos, que sempre foram motivo de orgulho, também sofrem com poluição e mudanças climáticas.
Temperaturas mais altas aumentam a proliferação de algas tóxicas, enquanto tempestades mais intensas afetam comunidades litorâneas. Isso impacta o turismo e a pesca, setores que poderiam ajudar a compensar a queda da indústria. Número 3. Califórnia. A Califórnia sempre foi apresentada como a terra das oportunidades. O cinema em Hollywood, a inovação no Vale do Silício, praias ensolaradas e vinhedos premiados. É um estado que por muito tempo simbolizou prosperidade, modernidade e diversidade. Só que essa imagem está cada vez mais pressionada pela realidade. O custo de vida disparou. Morar em cidades como São Francisco e Los Angeles exige salários altíssimos, e mesmo assim, muitas famílias não conseguem arcar com aluguel ou hipoteca. O resultado é o aumento constante da população sem teto. Em 2023, mais de 170 mil pessoas viviam nas ruas do estado, o maior número de todo o país. Além disso, a Califórnia enfrenta uma crise ligada ao uso de drogas e à saúde mental. Cidades como São Francisco viraram símbolos dessa degradação, com quarteirões inteiros ocupados por barracas e cenas de dependência química a céu aberto. A violência cresceu em áreas urbanas e pequenos negócios sofrem com furtos e vandalismo, o que gera debates acalorados entre autoridades locais e opositores políticos. Os problemas também se estendem ao meio ambiente. Incêndios florestais devastam comunidades a cada verão, enquanto a seca ameaça o abastecimento de água. Ao mesmo tempo, o estado é palco de disputas políticas entre republicanos e democratas, com líderes como o governador da Califórnia e o governo federal também esquenta. Regras ambientais, venda de carros a gasolina e até envio de tropas federais já entraram no ringue. Enquanto isso, a população convive com custos altíssimos, cidades degradadas e incertezas sobre o futuro. Número 4. Havaí. O Havaí sempre foi vendido como um sonho, com vulcões majestosos, ondas perfeitas e praias de cinema. Parecia o paraíso estampado em revista. Só que a realidade mostra que esse paraíso está aos poucos colapsando. Tudo começa pelo turismo em queda. Depois dos incêndios que arrasaram Maui em 2023, muitos visitantes cancelaram viagens por respeito às vítimas e também por medo da infraestrutura fragilizada. As passagens ficaram mais caras, os voos vindos do Japão e do Canadá diminuíram e as políticas de Donald Trump, com tarifas mais altas e cortes em viagens oficiais, afastaram parte dos turistas estrangeiros. O resultado foi a previsão de queda de pouco mais de 4% no número de visitantes até 2026, o que representa perda de mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em gastos. Com menos turistas, a economia enfraquece e o custo de vida dispara. Os aluguéis estão entre os mais caros dos Estados Unidos e a comida pode custar o dobro da Califórnia porque quase tudo precisa ser importado. Sem renda, milhares de famílias não conseguem se manter. Entre 2023 e 2024, o número de pessoas sem teto praticamente dobrou, passando de pouco mais de 6 mil para mais de 11 mil. E ainda tem a crise da água. Mais de 20 mil galões de combustível vazaram em Red Hill e contaminaram o aquífero que abastece Oahu. Milhares de pessoas ficaram doentes e especialistas falam em até 7 anos para reverter os danos. No fim das contas, o Havaí continua lindo para o turista, mas para os moradores, a vida tem se tornado cada vez mais dura. Número 5. Nova York. Nova York é ícone mundial. Broadway, Wall Street, Times Square. O estado virou vitrine dos Estados Unidos, mas a realidade está bem mais dura do que o cartão postal sugere. O primeiro choque vem do custo de vida. Em 2024, o aluguel médio em Manhattan passou de $5.000, o valor mais alto da história. Brooklyn e Queens, que antes eram alternativas, também dispararam. Famílias se apertam em espaços minúsculos ou deixam a cidade em busca de algo menos sufocante. A consequência aparece nas ruas.
Mais de 70 mil pessoas vivem em abrigos ou nas calçadas, a maioria na própria Nova York. Mas o problema não é só da capital. Em Buffalo e Rochester, a desindustrialização corroeu a base econômica. Fábricas fecharam, empregos sumiram e a população encolheu. Buffalo perdeu quase metade dos habitantes desde meados do século XX, e quem ficou enfrenta desemprego e falta de perspectivas. Em cidades universitárias como Ítaca e Syracuse, o peso das instituições ajuda a girar a economia, mas também encarece os aluguéis. Moradores antigos são expulsos pelo custo puxado pelo bolso dos estudantes temporários. Na metrópole, além do custo de vida, a violência cresceu depois da pandemia. Furtos e assaltos aumentaram e a sensação de insegurança afastou turistas. Em 2024, o número de visitantes internacionais caiu quase 15% em relação ao ano anterior. Hotéis e restaurantes sentiram o impacto. O metrô, espinha dorsal da mobilidade, sofre com atrasos, estações deterioradas e custos de manutenção em alta. O contraste é gritante. O estado mais famoso do país brilha no cinema, mas atrás das câmeras enfrenta desigualdade, perda de população no interior e um custo de vida cada vez mais insustentável. Número 6. Alasca. Paisagens de tirar o fôlego, geleiras e auroras boreais. É um destino de sonhos para quem busca a aventura, e sempre foi visto como um território de oportunidades ligadas ao petróleo e à pesca. Mas por trás dessa beleza natural, a vida não é nada simples. O estado sofre com um dos maiores custos de vida do país. Tudo é caro, desde alimentos até combustíveis, porque quase tudo precisa ser importado. Em comunidades isoladas, o preço de itens básicos pode ser 2 ou 3 vezes maior do que no restante do país. Outro desafio é a economia dependente de recursos naturais. O petróleo, que sustentou o crescimento do Alasca por décadas, está em declínio, e o turismo não consegue substituir essa renda. Cidades pequenas vivem do que conseguem pescar ou caçar, mas enfrentam o risco constante das mudanças climáticas, que alteram o ecossistema local. As temperaturas em elevação estão derretendo o permafrost, o solo congelado que sustenta vilarejos inteiros. Isso causa instabilidade em estradas, casas e infraestrutura básica. Povos nativos do Alasca enfrentam ainda problemas de alcoolismo, violência doméstica e falta de oportunidades, criando um quadro social preocupante. Mesmo Anchorage e Fairbanks, as maiores cidades, têm dificuldades com criminalidade e sem teto, algo impensável há algumas décadas. Número 7. Illinois. Illinois é quase sempre lembrado por Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, com sua arquitetura imponente, o jazz, a pizza de prato fundo e o lago Michigan formando um cenário de cartão postal. Mas o estado não se resume à metrópole, e justamente aí mora a contradição. Chicago concentra riqueza, cultura e turismo, mas também enfrenta alguns dos maiores desafios urbanos do país. A violência armada continua em níveis alarmantes. Em 2024, mais de 600 homicídios foram registrados na cidade, muitos ligados a disputas de gangues. A criminalidade afeta diretamente a vida dos moradores e assusta investidores e visitantes. O custo de vida também pesa. Aluguéis subiram mais de 15% em apenas 2 anos, enquanto o salário médio não acompanhou. O resultado é que milhares de famílias deixam a cidade em busca de alternativas mais acessíveis. O número de pessoas sem teto em Chicago ultrapassa 60 mil, uma marca que cresceu depois da pandemia e que segue pressionando abrigos e serviços sociais. E não é só a capital econômica do estado que sofre. O interior, que já foi um motor agrícola e industrial poderoso, enfrenta o declínio de fábricas e a mecanização do campo. Cidades médias como Peoria e Rockford perderam empregos e população. Bairros inteiros ficaram esvaziados. Entre 1980 e 2020, Illinois perdeu quase 1 milhão de moradores para outros estados. Para piorar, a situação fiscal do estado é uma das mais frágeis dos Estados Unidos.
A dívida pública de Illinois ultrapassa 140 bilhões de dólares, uma das maiores do país. Isso significa menos espaço para investimentos em infraestrutura, saúde e educação, e mais pressão em cima do contribuinte, que já paga alguns dos impostos estaduais mais altos da federação. Número 8. Louisiana. Louisiana é um estado que respira cultura. Nova Orleans é famosa pelo jazz, pelo Mardi Gras e por uma culinária que mistura tradições francesas, africanas e caribenhas. A imagem de ruas cheias de música, festas e turistas é parte do imaginário americano há décadas. Quem visita sente que entrou em um mundo à parte. Só que a realidade é bem menos festiva. Louisiana aparece constantemente entre os estados mais pobres do país. Quase 19% da população vive abaixo da linha da pobreza, índice muito acima da média nacional. A violência também é um problema grave. Nova Orleans figura entre as cidades com maiores taxas de homicídio dos Estados Unidos, e os índices não mostram sinais consistentes de queda. Os desastres naturais são outro peso constante. O furacão Katrina, em 2005, deixou cicatrizes profundas que nunca foram totalmente curadas. E desde então, outros furacões e enchentes castigaram a região, reforçando a vulnerabilidade de um estado que depende de diques e sistemas de drenagem para não ser engolido pelas águas. As mudanças climáticas aumentam o risco. O nível do mar está subindo e áreas costeiras da Louisiana perdem território ano após ano. O mercado de trabalho também não oferece segurança. Grande parte dos empregos vem da indústria do petróleo e gás, altamente instável e sujeita às oscilações globais de preço. Quando o setor desacelera, comunidades inteiras sentem o impacto imediato. O turismo ajuda, mas não compensa os buracos econômicos, e muitas famílias vivem em constante insegurança financeira. Número 9. Washington. Washington é aquele estado que muita gente associa à inovação e natureza exuberante. Seattle é sede de gigantes como Microsoft e Amazon. Cafés badalados, arranha-céus de vidro e vista para montanhas nevadas fazem a cidade parecer um retrato do futuro. Mas por trás dessa vitrine moderna, a realidade anda cada vez mais difícil. Seattle enfrenta uma das maiores crises de pessoas sem teto dos Estados Unidos. Em 2024, o número ultrapassou 50 mil em todo o estado. Mais da metade só na região metropolitana de Seattle. Muitas dessas pessoas vivem em tendas espalhadas por calçadas e viadutos, criando um contraste gritante com os prédios de luxo a poucos quarteirões de distância. O custo de vida é outro obstáculo. O preço médio de aluguel em Seattle subiu mais de 20% em apenas 3 anos, enquanto os salários de muitos trabalhadores não acompanharam. A cidade, que antes era a alternativa mais barata em relação a São Francisco, hoje aparece entre as mais caras do país para morar. E a questão não é só econômica. O consumo de fentanil explodiu em Seattle e em cidades médias como Spokane e Tacoma. O número de overdoses fatais mais do que dobrou entre 2021 e 2024, sobrecarregando hospitais e serviços de emergência. Famílias inteiras perderam parentes, e a sensação de insegurança tomou conta até de áreas turísticas. Número 10. Texas. Quando se fala em Texas, a imagem que costuma vir é de prosperidade. Petróleo jorrando, cidades em expansão, rodeios, churrasco defumado e aquela ideia de um estado rico, orgulhoso e independente. Nos últimos anos, o Texas virou até destino de quem queria fugir do alto custo da Califórnia ou de Nova York. Mas a realidade não anda tão simples quanto parece. O crescimento acelerado trouxe também desequilíbrios. Cidades como Austin e Dallas receberam centenas de milhares de novos moradores em menos de uma década. Resultado, os aluguéis subiram mais de 40% em alguns bairros e o custo de vida disparou. Austin, que era símbolo de vida alternativa e acessível, hoje aparece entre as capitais mais caras do país. O reflexo aparece nas ruas. O número de pessoas sem teto em todo o Texas já passa de 27 mil, segundo dados de 2024,
a maior parte concentrada em Dallas, Houston e Austin. Muitos abrigos estão lotados, e a cena de barracas improvisadas se tornou comum em áreas centrais. A segurança também virou tema delicado. Houston registrou aumento de crimes violentos nos últimos anos. Só em 2023 foram mais de 400 homicídios. O interior texano enfrenta outro desafio. A seca prolongada pressiona agricultores, reduz a produtividade e ameaça reservatórios de água. O rio Colorado texano e os aquíferos da região estão em níveis preocupantes. Agricultores pequenos já falam em abandonar áreas inteiras porque não conseguem competir com grandes produtores. Para completar, a migração em massa trouxe impactos políticos e sociais. De um lado, empresas de tecnologia e milionários da Califórnia trouxeram dinheiro e investimentos. De outro, moradores antigos reclamam que o espírito texano se perdeu no meio do trânsito engarrafado, dos preços inflados e do crescimento desordenado. E agora eu quero ouvir de você. Já conhecia esse cenário estadunidense? Deixa nos comentários sua opinião. E claro, se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no Belo Mundo e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Assim você ajuda o canal a crescer e fica sempre por dentro das histórias que a gente traz do mundo inteiro.